Pensando como os ricos, os segredos das mentes bem-sucedidas. Introdução. Você já parou para pensar o que passa na cabeça dos milionários? Tipo, o que eles sabem que a gente não sabe? Não é só sobre dinheiro. É sobre como eles pensam, como eles enxergam o mundo, as oportunidades, os desafios. E sabe o que é mais louco? Não é algo que você precisa nascer sabendo, é algo que dá para aprender. E é disso que vamos falar aqui. Se liga, enquanto muita gente tá aí contando os trocados no fim do mês, os ricos de verdade, aqueles que construíram sua própria fortuna, estão jogando outro jogo. Eles têm uma mentalidade que funciona como uma bússola, apontando sempre para onde estão as melhores oportunidades. Eles olham para um problema e enxergam uma mina de ouro. Já imaginou ter essa visão? Essa mentalidade é o verdadeiro segredo por trás do sucesso financeiro. Eu tô aqui para abrir esse baú de tesouros para você. Vamos destrinchar os segredos dessas mentes que parecem operar em outro nível. E deixa eu te adiantar uma coisa, não é sorte, nem privilégio. É estratégia, é pensamento alinhado, é atitude. Se você acha que tudo isso é papo furado, eu te desafio a continuar lendo. Porque, olha, a diferença entre onde você está hoje e onde você quer chegar pode estar exatamente na maneira como você pensa. Neste livro, a gente vai mergulhar juntos nesse mundo fascinante. Eu vou te mostrar o caminho para mudar sua mentalidade, quebrar aquelas crenças limitantes que seguram a gente no chão e construir uma vida que você nem imaginava ser possível. Bora nessa? Prepare-se para enxergar o dinheiro, o sucesso e até a vida com outros olhos. A viagem vai começar agora. O poder da mentalidade. Ontem mesmo, estava conversando com um amigo sobre isso. A gente começou a lembrar de como as coisas eram há uns anos, e cara, que diferença! Se alguém tivesse me dito, lá atrás, uns 8 anos atrás, que hoje eu estaria vivendo do mercado digital, criando várias fontes de renda, vendendo online, monetizando blogs, investindo no mercado financeiro, eu, sinceramente, ia rir. Ia pensar, que isso, é coisa da minha cabeça, nunca vai rolar. Mas olha só onde eu tô agora. E sabe o que mudou de verdade de lá para cá? Não foi só o cenário, nem só as oportunidades. O que mudou foi a minha mentalidade. Parece clichê, né? Mas vou te contar, é real. A maneira como você pensa é como o software que roda na sua mente. Se ele está desatualizado, travado ou cheio de bugs, aquelas crenças limitantes, tipo dinheiro é sujo ou não nasci para ser rico, adivinha o que acontece? A vida não anda. Mas quando você faz um update nesse sistema e começa a pensar de um jeito mais estratégico, mais alinhado com o sucesso, tudo muda. Você enxerga as oportunidades onde antes só via barreiras, começa a acreditar que pode, e o mais importante, começa a agir como quem já está lá. Eu lembro bem, naquela época, eu tinha sonhos, claro, mas parecia que tinha um muro entre mim e eles. E o mais curioso é que esse muro não estava lá fora. Estava dentro da minha cabeça. A mentalidade errada te limita, te faz enxergar o mundo pela frestinha de uma janela pequena, enquanto lá fora tem um horizonte inteiro esperando por você. Foi só quando comecei a questionar aquelas ideias antigas, reprogramar meus pensamentos e me cercar de pessoas que já estavam onde eu queria chegar, que as coisas começaram a mudar. Eu percebi que o sucesso financeiro não começa na conta bancária, começa na mente. É lá que tudo acontece primeiro. A riqueza é criada 2 vezes, primeiro, na sua cabeça, depois, no mundo real. Hoje, eu vejo que a mentalidade é como um GPS. Ela pode te levar para lugares incríveis, mas só se você souber configurar a rota certa. E sabe o que é melhor? Você não precisa nascer com ela. Mentalidade é algo que você constrói, dia após dia, pensamento após pensamento. Se eu conseguir, sem nenhuma vantagem especial, começando praticamente do zero, você também pode. A única coisa que você precisa é decidir agora mesmo que vai mudar a forma como enxerga o mundo, o dinheiro e, principalmente, a si mesmo. Acredite, o poder de mudar sua história já está aí, dentro de você. Só precisa despertar. E eu tô aqui para te mostrar como. Bora lá?
Por que estudar as mentes ricas? Já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem construir fortunas, enquanto outras passam a vida toda patinando no mesmo lugar? Vou te contar um segredo. Não é só sobre o que elas fazem, mas sobre como elas pensam. E é exatamente por isso que entender a mentalidade das pessoas bem-sucedidas pode transformar vidas. Sim, inclusive a sua. Sabe aquele ditado mente rica, bolso rico? Ele faz todo o sentido. Porque, antes mesmo de ganhar o primeiro milhão, os ricos já pensam como milionários. Eles enxergam o mundo de um jeito diferente, como se tivessem um mapa do tesouro enquanto a maioria de nós está aí, tentando adivinhar o caminho. E, adivinha? Esse mapa não está guardado a 7 chaves. Ele está disponível para quem quiser aprender. Eu, por exemplo, demorei para entender isso. Achava que riqueza era questão de sorte, talento, ou até privilégio. Mas, quanto mais eu estudava, mais percebia que o segredo estava no mindset, ou seja, na forma como as pessoas ricas lidam com dinheiro, desafios e oportunidades. Eles não veem obstáculos, veem trampolins. Não focam no problema, mas na solução. E sabe o que é mais incrível? Você não precisa ser rico para começar a pensar como eles. Dá para aprender, modelar o que eles fazem e aplicar no seu dia a dia. É tipo aquele ditado: anda com quem voa e, cedo ou tarde, você também sai do chão. E é verdade. Quando você entende como as mentes bem-sucedidas funcionam, parece que um mundo novo se abre. Você começa a ver possibilidades onde antes só enxergava limites. Por isso, estudar as mentes ricas é o primeiro passo para transformar a sua vida. Não importa onde você está agora, nem as condições em que nasceu. Se você aprender a pensar como eles, o resto vem como consequência. É como plantar uma semente num solo fértil. Com o tempo, a árvore cresce, dá sombra, frutos e, quem sabe, até uma floresta inteira. Então, meu convite é simples: comece a observar, estudar, absorver. Leia livros, ouça histórias, siga exemplos. Porque o que separa quem sonha de quem realiza não é o tamanho do sonho, mas a mentalidade de quem está sonhando. Tá na hora de virar a chave, trocar a lente e começar a enxergar o mundo como as mentes ricas enxergam. Se você embarcar nessa jornada, te garanto, nunca mais vai olhar para a vida da mesma forma. E, cá entre nós, não é esse o tipo de transformação que a gente está sempre procurando? Parte 1. Fundamentos da mentalidade rica. E aí, tá preparado para dar o primeiro passo nessa jornada? Deixa eu te contar uma coisa: tudo começa pela base, pelos fundamentos. É como construir uma casa. Não adianta nada ter uma fachada linda se o alicerce está fraco, né? No mundo da mentalidade rica, a lógica é a mesma. Antes de pensar em milhões, é preciso entender o que sustenta essa forma de pensar. O que diferencia quem constrói riqueza de quem vive no aperto não é só trabalho duro. Muita gente rala a vida toda e não sai do lugar. A diferença está na forma como essas pessoas veem o mundo, o dinheiro e, principalmente, elas mesmas. A mentalidade rica é como um óculos mágico que muda completamente sua visão da realidade. E o mais incrível é que qualquer um pode aprender a usá-lo. Mas, deixa eu ser direto, isso não é mágica, nem truque de ilusionismo. É sobre começar a identificar e quebrar aqueles pensamentos que te limitam, que te fazem acreditar que não dá, que não é para você. Porque, acredite, seu maior obstáculo pode estar bem aí, entre seus ouvidos. E, quando você muda isso, tudo começa a mudar junto. Nessa parte do livro, a gente vai mergulhar nos fundamentos que sustentam a mentalidade dos ricos. Vamos explorar as bases que eles usam para construir não só suas fortunas, mas uma vida de escolhas, de liberdade. É aqui que você vai aprender a reprogramar sua mente, redefinir suas crenças e enxergar o mundo com olhos novos. Imagina só, o que hoje parece impossível, inalcançável, pode se tornar o seu normal. Mas, para isso, você precisa entender como tudo começa. Tá pronto para colocar o pé nesse caminho? Vamos construir juntos o alicerce para sua nova mentalidade. E, olha, posso garantir, essa é a fundação mais importante que você vai fazer na vida. Bora?
O jogo interno da riqueza. Hoje, vi uma matéria no G1 que me fez pensar muito. Adivinha só? 8 pessoas ganharam na Mega da Virada. Cada uma levou para casa mais de 79 milhões de reais. Dá para imaginar? A gente vê essas histórias e pensa, nossa, a vida dessas pessoas está resolvida para sempre. Mas será que tá mesmo? Olha que curioso, pesquisas mostram que 1/3 dos ganhadores de loteria vai à falência em poucos anos. Sim, você leu certo. Em vez de multiplicarem a fortuna, eles perdem tudo. Por quê? Porque, no fundo, a questão nunca foi só o dinheiro. É o jogo interno que define o destino da sua riqueza. Esse conceito é citado por T. Harv Eker, autor de Segredos da Mente Milionária. Ele explica que cada um de nós tem um termômetro financeiro interno, que define quanto dinheiro conseguimos manter, administrar e até atrair. Para muitos, esse termômetro está ajustado no zero ou até no negativo. Quando essas pessoas ganham uma fortuna, o cérebro delas entra em pânico, como se dissesse: o que está acontecendo aqui? Isso não é normal. O resultado? Gastam tudo inconscientemente até voltarem para o padrão natural delas. Faz sentido, né? Imagina que você é um copo pequeno e, de repente, te entregam uma caixa d'água. O que acontece? Você não tem estrutura para segurar tudo isso. E é exatamente por isso que a mentalidade rica é tão importante. Ela funciona como alicerce, como a base que sustenta a riqueza de verdade. Se você não estiver preparado mentalmente, o dinheiro vai escorrer pelos seus dedos. Pode ser um prêmio da loteria, um aumento no trabalho ou até aquele negócio dos sonhos que deu certo. Sem crenças positivas e uma relação saudável com o dinheiro, você vai acabar sabotando seus próprios resultados. Triste, mas real. Por outro lado, quando você trabalha seu jogo interno, muda tudo. Você começa a enxergar o dinheiro como uma ferramenta, não como um fim em si mesmo. Aprende a lidar com ele de forma inteligente, estratégica. Mais do que isso, passa a atrair oportunidades porque sua mentalidade está alinhada com a abundância, e não com a escassez. Então, a lição aqui é clara: o segredo não está só em ganhar mais, mas em se tornar a pessoa capaz de administrar essa riqueza. O jogo da vida financeira é ganho de dentro para fora. Se você quer transformar sua realidade, o primeiro passo é ajustar o termômetro do dinheiro na sua mente. Afinal, riqueza que não encontra estrutura, simplesmente evapora. E aí, bora ajustar seu termômetro. Preste atenção nos seus pensamentos. Você já sentiu que a vida estava te colocando num aperto, como se tudo fosse limitado e nunca desse para ir além? Esse é o efeito da mentalidade de escassez, que, infelizmente, muita gente carrega sem nem perceber. É como se você estivesse enxergando o mundo por uma janela minúscula, onde tudo parece inacessível, difícil e, muitas vezes, injusto. Agora, imagina trocar essa janelinha por uma porta gigante, que te mostra um mundo cheio de possibilidades. Bem-vindo à mentalidade de abundância. Deixa eu te explicar a diferença. A mentalidade de escassez vive dizendo que falta dinheiro, falta tempo, falta sorte. Quem está nesse modo de pensar enxerga o sucesso dos outros como uma ameaça, como se o bolo fosse pequeno e alguém tivesse pegando o maior pedaço. É aquele pensamento do tipo: se ele ganhou, eu perdi. Isso gera medo, inveja, insegurança. E te trava. Já a mentalidade de abundância? Ah, essa é libertadora. Ela parte do princípio de que o bolo não só pode crescer, como tem espaço para todo mundo comer à vontade. Quem pensa com abundância enxerga o mundo como um lugar cheio de oportunidades. Se alguém está tendo sucesso, isso é inspiração, não competição. É olhar para a vida e acreditar que sempre há um caminho, mesmo quando parece que tudo está contra você. Mas, olha, eu sei que mudar essa perspectiva não é fácil. A gente cresce ouvindo coisas como dinheiro não dá em árvore ou quem muito quer, nada tem. Essas crenças acabam criando raízes na nossa cabeça e moldando nossa forma de ver o mundo. A boa notícia? Dá para arrancar essas raízes e plantar algo novo. Quer saber como? Primeiro, comece a prestar atenção nos seus pensamentos.
Quando você se pegar pensando não dá, não consigo, isso é para quem tem sorte, pare. Pergunte-se, isso é verdade mesmo? Ou é só a mentalidade de escassez falando mais alto? Depois, substitua esses pensamentos por algo mais construtivo. Como eu posso fazer isso funcionar? Ou, o que eu posso aprender aqui? Outro ponto essencial, cerque-se de pessoas que pensam com abundância. Sério, isso faz uma diferença gigantesca. Quando você está perto de gente que acredita no crescimento, no aprendizado e nas possibilidades, essa energia contagia. É como trocar a trilha sonora da sua vida de um lamento triste para uma música inspiradora. Por fim, pratique a gratidão. Eu sei, parece clichê, mas é poderoso. Quando você agradece pelo que tem, abre espaço para receber mais. A mentalidade de abundância começa com o reconhecimento de que já existe riqueza na sua vida, mesmo que seja nas pequenas coisas. Então, meu amigo, a escolha é sua. Você quer continuar vendo o mundo pela janela da escassez ou abrir a porta gigante da abundância? Eu sei que mudar não é fácil, mas, uma vez que você começa a enxergar oportunidades em vez de limitações, nunca mais quer voltar. Afinal, quem quer viver num mundo cinza quando pode pintar a vida com todas as cores? Sonhe alto e não tenha medo de agir. Sabe aquela frase, mire na lua, porque mesmo que você erre, ainda estará entre as estrelas? Pode parecer coisa de cartão de motivação, mas é uma verdade poderosa. Quando você pensa grande, o mundo te responde de um jeito diferente. E, olha, não para por aí, pensar grande é só metade do jogo. O resto? Agir grande. É isso que transforma ideias ousadas em realidade. Pensa comigo, quantas vezes você já se pegou sonhando com algo incrível, mas logo se deu 1000 motivos para desistir? Ah, é muito difícil. Isso não é para mim, só quem tem sorte chega lá. Para tudo. O maior inimigo dos grandes sonhos é a mentalidade pequena. E o curioso é que essa mentalidade é como um freio de mão puxado, enquanto você acelera, ela tá lá, te travando. Vou te contar uma coisa, as metas ousadas têm um poder absurdo. Elas te tiram da zona de conforto e te obrigam a pensar de forma criativa. Quando você mira alto, precisa encontrar caminhos que nunca explorou antes. E sabe o que é mais louco? O processo de ir atrás dessas metas te transforma. Mesmo que você não atinja exatamente o que queria, vai estar anos-luz à frente de onde estaria se tivesse pensado pequeno. Agora, deixa eu te dar um exemplo prático. Imagina que sua meta é juntar R$ 5.000 em 6 meses. Legal, né? Mas aí vem outro cara e diz, quero juntar R$ 50.000 no mesmo período. Quem você acha que vai se esforçar mais, encontrar mais oportunidades, criar mais soluções? Exatamente. O que mirou no maior número. E, mesmo que ele chegue nos R$ 30.000, ainda estará bem à frente do primeiro. Mas só pensar grande não basta, né? A mágica acontece quando você combina isso com ações consistentes. É aqui que o jogo vira. Não adianta querer construir um castelo se você não está disposto a colocar um tijolo por dia. Metas ousadas exigem disciplina, foco e persistência. E, deixa eu ser bem real, não vai ser fácil. Vai ter dia que você vai questionar tudo. Será que vale a pena? Soiler, vale. Cada esforço, cada pequeno passo, vai te levar mais perto do seu objetivo. E sabe o que é mais incrível? As ações consistentes criam um efeito bola de neve. No começo, parece que nada está acontecendo. Mas, de repente, tudo começa a fluir e os resultados aparecem. É quase mágico. Por isso, se posso te dar um conselho, é este: sonhe alto e não tenha medo de agir à altura. Pare de se contentar com migalhas. Você merece muito mais do que isso, mas precisa acreditar e, mais importante, fazer acontecer. Então, bora lá? Defina suas metas, coloque seu plano em prática e vá em frente com tudo. O caminho pode ser desafiador, mas, acredite, a vista lá de cima vale cada passo da jornada. Parte 2. Os segredos das mentes bem-sucedidas. Agora a gente está entrando na parte mais fascinante desse livro.
Eu diria que é como abrir o cofre onde estão guardados os segredos das mentes bem-sucedidas. Sabe aquela sensação de assistir a um truque de mágica e ficar pensando, como ele fez isso? Pois é, aqui vamos desvendar os truques, só que dessa vez o palco é a sua mente, e o show é a sua vida. Se tem uma coisa que aprendi é que as pessoas de sucesso pensam diferente, enxergam o mundo por outra lente. Não é sorte, não é acaso e, definitivamente, não é privilégio exclusivo. É uma questão de mentalidade, de como elas moldam os pensamentos e tomam decisões. Outro dia, enquanto eu analisava como algumas pessoas conseguem transformar tudo que tocam em ouro, me veio à cabeça o seguinte: não é o que você tem, mas como você usa. E isso vale para dinheiro, tempo, ideias e, principalmente, para sua forma de enxergar as coisas. Mentes bem-sucedidas sabem que riqueza começa na cabeça. Elas não focam no que falta, mas no que é possível criar. Enquanto muitos enxergam problemas, elas veem oportunidades disfarçadas. E o mais incrível? Elas nem são gênios, são pessoas comuns que decidiram jogar o jogo com as regras certas. Nessa parte do livro, vou te mostrar como essas pessoas pensam, o que elas acreditam e, mais importante, como você pode trazer esses mesmos segredos para sua vida. Não tem nada de inalcançável aqui. É tudo questão de ajustar o seu termostato mental, reescrever o roteiro interno e entrar no jogo com estratégia. Se você já se pegou pensando, por que algumas pessoas conseguem e outras não, se prepare. Porque a resposta está aqui, e ela pode transformar a sua forma de ver o mundo. Bora descobrir o que separa as mentes milionárias das demais? Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e, quem sabe, começar a pensar como elas também. A chave para conquistar o mundo. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter uma bússola interna que sempre aponta o caminho certo? Elas sabem exatamente onde querem chegar, e nada, absolutamente nada, tira essas pessoas do trajeto. Esse é o poder do foco e da clareza de propósito, e vou te contar, é uma força quase imparável. Pensa no Ingvar Kamprad, o fundador da IKEA. Com apenas 17 anos, ele começou seu próprio negócio. O cara podia estar preocupado com a escola, festas ou qualquer outra coisa, mas não, ele decidiu que tinha uma missão. Lá estava ele, vendendo canetas, carteiras, porta-retratos, um começo simples, né? Mas sabe o que diferenciava Ingvar? Ele tinha um propósito claro e uma visão de longo prazo. Enquanto muita gente só vê o imediato, Ingvar já enxergava além. Ele sabia que estava construindo algo muito maior. E olha só onde isso levou. A IKEA se tornou a maior empresa de móveis do mundo, presente em 49 países e avaliada em mais de 18 bilhões de dólares. Tudo isso começou com um jovem que tinha clareza sobre o que queria e o foco necessário para chegar lá. O que mais me inspira nessa história é que Ingvar não teve um caminho fácil. Ele enfrentou desafios gigantes, mas nunca perdeu o propósito de vista. E sabe o que isso me ensina? Que foco é como uma lanterna no meio de uma tempestade. Ele ilumina o caminho, mesmo quando tudo ao redor parece caos. Agora, trazendo isso para nossa vida, quantas vezes a gente se perde no meio de tanta coisa? É tanta informação, tantas distrações, que às vezes parece que estamos girando em círculos. A diferença entre quem alcança o sucesso e quem fica patinando está justamente aqui, em definir um objetivo claro e persegui-lo com consistência. Para isso, é fundamental entender algumas coisas. O que você realmente quer? Não adianta correr atrás de algo só porque está na moda ou porque todo mundo está fazendo. Seu objetivo precisa fazer sentido para você. Como você vai chegar lá? Trace um plano. Não precisa ser perfeito, mas você precisa de um mapa para não se perder. Tenha paciência e persistência. Grandes resultados não vêm do dia para a noite, mas sim de passos constantes na direção certa. E o mais importante, mantenha o foco. Vai ter gente dizendo que não dá certo, vai ter dias difíceis, mas lembre-se, o sucesso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Então, se Ingvar conseguiu construir um império começando com canetas e carteiras, por que você não pode construir o que quiser? O segredo está na sua clareza de propósito e na sua disposição para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece longo demais.
Bora ajustar a bússola e mirar alto? A força por trás do sucesso sustentável. Hoje, vou falar de algo que muita gente evita, mas que é a chave do sucesso real e duradouro: disciplina e persistência. Parece simples, né? Mas, deixa eu te contar, é aí que a maioria das pessoas se perde no meio do caminho. Isso acontece porque a gente vive em uma era onde tudo é rápido e instantâneo, e o sucesso parece ter que vir em um piscar de olhos. Mas eu te garanto, não é bem assim que funciona. Acredite, a disciplina não é um bicho de 7 cabeças. Ela é só aquela coisa que você faz todos os dias, com a mesma vontade, mesmo quando o ânimo não está lá no topo. É como aprender a andar de bicicleta. No começo é difícil, dá até medo de cair, mas com o tempo, você pega o jeito e começa a fazer tudo quase automaticamente. E a persistência? Ah, a persistência é a irmã mais durona da disciplina. É ela que te mantém de pé quando tudo parece desabar. Ela te diz: levanta, sacode a poeira e tenta de novo. E isso é o que diferencia quem alcança o sucesso de quem desiste no meio do caminho. Pensa aí, quantas vezes você começou algo, mas logo desanimou? Seja um projeto, um objetivo financeiro, ou até mesmo uma rotina de exercícios. A gente fica empolgado no início, mas o brilho da novidade vai embora rapidinho. E é aí que entra a magia da disciplina: é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a motivação vai embora e tudo parece um saco. Você se mantém no jogo. Você joga o jogo de longo prazo. E olha só, vou te dar um exemplo de como a persistência e a disciplina podem transformar sua vida. Tô aqui vivendo do mercado digital há mais de 5 anos. Se alguém me dissesse, lá atrás, que eu estaria aqui hoje, escrevendo esse livro e falando sobre isso, eu provavelmente teria rido. Mas foi com disciplina e persistência que as coisas começaram a acontecer. E se tem uma coisa que eu aprendi é que os resultados não vêm de um esforço pontual. Eles vêm dos pequenos passos diários que você vai dando. Se eu tivesse desistido no primeiro, segundo ou até no 10º obstáculo, não teria chegado onde estou agora. Não teria conseguido criar várias fontes de renda, não estaria construindo meu próprio império digital. Mas a verdade é que a disciplina te empurra, te faz continuar quando o cansaço bate e te dá a consistência necessária para criar um sucesso sustentável. Lembre-se, sucesso sustentável é como plantar uma árvore. Não adianta esperar que ela cresça da noite para o dia. Você precisa de paciência, de regar todos os dias, de cuidar da terra e, sim, de persistir quando o tempo estiver frio ou chuvoso. Mas, quando a árvore crescer, você vai ver que o esforço valeu cada gota de suor. Então, se você quer resultados que durem e não apenas uma vitória rápida e passageira, é a disciplina que vai te levar até lá. E lembre-se, persistir é a arte de continuar tentando até que o sucesso se torne inevitável. Não importa o quão difícil seja, só quem persiste chega. Vem comigo, vamos juntos nessa. Aprender nunca é demais. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada é que o conhecimento nunca é demais. E olha, acredite, educação contínua é o verdadeiro segredo para crescer e prosperar. Não importa onde você está ou o que você já sabe, sempre tem algo novo para aprender, algo novo para te transformar. Eu, particularmente, me peguei várias vezes pensando: se eu soubesse isso antes, teria sido diferente. Acontece que o tempo passa e, se a gente não estiver disposto a se reinventar, a se educar, a coisa toda vira uma rotina sem graça, sem grandes saltos. Por isso, quando alguém me pergunta qual foi o meu maior investimento na vida, minha resposta é bem simples: o conhecimento. E quando falo de educação contínua, não estou dizendo para você sair comprando cursos ou livros sem fim, não. Estou falando daquela vontade de aprender todos os dias, de estar sempre buscando algo novo para se aperfeiçoar. Pode ser um livro, um vídeo, um curso, ou até um bate-papo com alguém que te ensina algo que você nunca imaginou. A chave aqui é investir em você mesmo, no seu crescimento pessoal e profissional. Vou te contar uma coisa: há uns anos atrás, eu estava completamente perdido, sem direção. Eu sabia que queria mudar minha vida, mas não sabia por onde começar. Então, comecei a me perguntar: o que as pessoas bem-sucedidas fazem de diferente? Como elas chegaram lá?
E a resposta estava na cara: elas investem em conhecimento. Foi quando decidi, de fato, me dedicar a aprender tudo sobre o mercado digital, sobre finanças, sobre mentes milionárias e, claro, sobre educação financeira. Hoje, com mais de 5 anos de mercado, percebo que a minha mentalidade e a minha dedicação à educação contínua são os maiores diferenciais no meu sucesso. Se você não aprende, você fica parado, e o mercado não perdoa quem fica parado. Aqui vai uma dica de ouro: se você quer se destacar, se quer ter sucesso, a educação contínua deve ser sua prioridade. Sabe aquela frase: quem para de aprender, começa a morrer? Ela faz total sentido. Eu comecei a ver resultados grandes quando decidi que aprender nunca seria demais, que o conhecimento não tinha limite e que eu precisava estar sempre em constante evolução. Então, eu te pergunto, você tem se dedicado a aprender algo novo todos os dias? Ou está esperando que as oportunidades batam na sua porta sem fazer nada para se preparar? O que posso te garantir é que, quando você investe em conhecimento e habilidades, você investe no seu futuro, e as portas do sucesso começam a se abrir para você. Lembre-se, o aprendizado nunca para, e se você continuar dando esse passo, você vai chegar onde nunca imaginou que seria possível. Não tenha medo de investir em você, porque a única pessoa que pode mudar sua vida, acredite, é você mesmo. Então, bora investir no seu conhecimento e transformar sua vida agora. Ninguém chega ao topo sozinho. Sabe aquele ditado que diz: quem tem amigos, tem tudo? Pois é, ele tem um fundo de verdade, mas vou te contar um segredo. Não é só sobre ter amigos, é sobre ter os amigos certos e saber construir relacionamentos estratégicos. E quando falo de networking estratégico, estou falando sobre a arte de conectar-se de forma inteligente, criando laços que vão muito além do simples olá. Eu mesmo já fui daquele tipo que achava que só o talento e o esforço próprio iam me levar a algum lugar. Mas, olha, posso te garantir, você pode ser o melhor do mundo no que faz, mas se não souber como criar conexões e nutrir relacionamentos valiosos, vai ser difícil chegar onde quer. Aconteceu comigo, e eu precisei entender que, no mundo dos negócios, as pessoas são as verdadeiras chaves do sucesso. Vamos falar de exemplo real? Eu, no começo da minha jornada, estava totalmente focado no meu trabalho, no meu negócio, mas percebi que faltava algo. Estava me esforçando, mas não estava construindo a rede de relacionamentos certa. Aí, comecei a me perguntar, como essas pessoas incríveis, que têm sucesso, chegaram lá? E a resposta veio na hora: elas sabem fazer networking estratégico. Elas construíram relações de valor ao longo do tempo, com pessoas que estavam alinhadas aos seus objetivos, e isso fez toda a diferença. Networking estratégico não é sobre sair por aí colecionando contatos. Não, não é isso. É sobre ser genuíno, é sobre oferecer algo em troca, é sobre ajudar e, com isso, criar um círculo de pessoas que vão te apoiar, te dar oportunidades e, o mais importante, te desafiar a crescer. Esse é o segredo. Você não pode pensar só no que pode tirar das pessoas, mas no que você pode oferecer para que, juntos, ambos saiam ganhando. E sabe o que é mais interessante? Construir e manter esses relacionamentos não é algo que acontece de um dia para o outro. Não é só mandar uma mensagem no LinkedIn e achar que o trabalho está feito. Não. Networking estratégico é sobre investir tempo, energia e, principalmente, interesse genuíno nas pessoas ao seu redor. E, claro, manter o contato. Às vezes, um simples "como você está" ou uma mensagem de apoio já vai mostrar que você se importa. E o impacto disso tudo? Ah, é enorme. Já pensou em parcerias poderosas, em novos negócios, em dicas valiosas de alguém que já passou pelo que você está passando? Essas coisas surgem quando você se dedica de verdade ao networking. Eu, por exemplo, fiz amizades e parcerias que mudaram a minha vida e o meu negócio. E o mais interessante é que, quanto mais você investe nesse relacionamento, mais ele te ajuda a crescer e a expandir suas oportunidades. A vida não é feita de pessoas solitárias, e o sucesso também não. Ninguém chega ao topo sozinho. Eu aprendi que, se você quer crescer e ter sucesso, precisa saber construir e manter relacionamentos estratégicos. Então, da próxima vez que você for a um evento,
conversar com alguém, ou até mesmo participar de um grupo online. Lembre-se, o verdadeiro poder não está no que você faz sozinho, mas sim no que pode conquistar com as pessoas ao seu redor. Se eu pudesse dar uma dica, seria essa: invista no seu networking, mas faça de forma estratégica, com qualidade e com o coração. As portas vão começar a se abrir, e acredite, as conexões certas podem te levar mais longe do que qualquer outra habilidade que você tenha. Parte 3: Transformando ideias em riqueza. Agora chegamos em um ponto crucial: transformar ideias em riqueza. Parece simples, né? Mas deixa eu te contar, é aí que muita gente se perde no caminho. No começo, todo mundo tem grandes ideias, mas poucos sabem como fazer essas ideias se tornarem reais e, o melhor, lucrativas. Eu lembro de quando comecei a sonhar grande. Tinha aquelas ideias malucas que eu ficava pensando: isso aqui pode dar certo, mas, sinceramente, me faltava um mapa, um norte. Era um tanto quanto desorientado, como tentar chegar a um lugar sem saber o endereço direito. Mas com o tempo, eu aprendi que o segredo não é só ter boas ideias, é saber como transformá-las em algo palpável. E o mais importante, como fazer elas gerarem valor para o mundo. Agora, deixa eu te dar um spoiler: transformar ideias em riqueza não é mágica, e sim um processo estratégico. Eu aprendi que, para fazer isso acontecer, é preciso agir com foco, ser persistente, ter coragem de dar o primeiro passo e, claro, saber se conectar com as pessoas certas. No fim das contas, não é só sobre o que você pensa, mas sim sobre como você executa suas ideias, como você coloca elas em movimento, como você faz elas acontecerem no mundo real. Já percebeu como as pessoas mais bem-sucedidas sabem que a ação é a chave para tudo? A diferença entre quem sonha e quem faz é essa: quem faz transforma. E, ao longo dessa jornada, o que você vai perceber é que, para transformar ideias em riquezas, é necessário não só ter coragem para dar o primeiro passo, mas também saber como administrar tudo isso com sabedoria e paciência. Essa parte do livro é sobre isso. Vamos desvendar como a mentalidade certa e as estratégias certas podem fazer com que sua ideia, aquela coisa que está só na sua cabeça, se torne um projeto real, que não só gerará valor, mas também crescerá e se expandirá como você nunca imaginou. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para descobrir como transformar seus sonhos em realidade e começar a trilhar o caminho da riqueza verdadeira. Vamos nessa, você está prestes a dar o próximo grande passo. Como os ricos enxergam problemas como oportunidades. Sabe aquela frase: necessidade é a mãe da invenção? Pois é, ela tem tudo a ver com o que eu quero te contar agora. A mentalidade empreendedora é justamente essa capacidade de olhar para um problema e, ao invés de reclamar, encontrar uma solução criativa que pode até transformar sua vida e a de muita gente ao seu redor. E, olha, se você parar para pensar, algumas das maiores invenções da história surgiram exatamente dessa visão de oportunidade em meio ao caos. Um exemplo que me vem à cabeça, e que é um verdadeiro golpe de mestre, é o caso do engenheiro americano Schuyler Wheeler, o cara que, lá em 1882, inventou o ventilador elétrico. Você já parou para pensar nisso? Antes de ele chegar com a sua ideia, as pessoas passavam calor, suavam até o último fio de cabelo. As soluções eram limitadas e desconfortáveis, né? E o que o Wheeler fez? Ele enxergou um problema e, ao invés de deixar isso para lá, transformou esse obstáculo em uma grande oportunidade. Ele criou uma solução que revolucionou a vida das pessoas e que, até hoje, é usada por bilhões no mundo todo. O mais incrível disso tudo é que o ventilador é algo que a gente não vive sem, né? Pode parecer uma coisa simples, mas se você parar para pensar, mais de 18 milhões de ventiladores são vendidos anualmente. E tudo isso, meus amigos, porque o Schuyler enxergou o problema de uma forma diferente. Ele não ficou preso no "puxa, como é quente". Ele foi além e perguntou: e se eu pudesse fazer algo para resolver isso? Essa é a chave para ter uma mentalidade empreendedora. Os ricos, aqueles que conseguiram transformar ideias em grandes fortunas, têm essa habilidade. Eles veem um problema e o encaram como uma oportunidade. Eles não ficam esperando que as coisas caiam do céu. Eles procuram soluções. Eles fazem acontecer. Por isso,
Se você tem aquele pensamento de que não há soluções para o que está vivendo agora, repensa. Porque tudo é uma questão de perspectiva. Se o Schuyler Wheeler conseguiu transformar o calor insuportável de uma época em um império de ventiladores, você também pode. A mentalidade empreendedora é sobre entender que as dificuldades podem se transformar em grandes oportunidades, basta ter a coragem de agir e a visão de quem está pronto para aproveitar as chances que a vida oferece. Então, da próxima vez que algo der errado, ao invés de ficar de cara fechada, pergunte a si mesmo: como eu posso resolver isso de um jeito único? Porque a mentalidade de quem vai longe não vê problemas, só enxerga oportunidades. Gestão inteligente de recursos. Olha, quem nunca se viu perdido tentando dar conta de tudo, né? Eu, pelo menos, já passei por isso. Fico pensando, como algumas pessoas conseguem dar conta de tudo e ainda conseguem prosperar? Pois é, o segredo está em uma coisa que a gente chama de gestão inteligente de recursos. E não estou falando de milagres não, viu? É mais sobre saber como administrar as três coisas mais valiosas que a gente tem: tempo, dinheiro e energia. Deixa eu te explicar um pouco sobre isso. Primeiro, o tempo. O tempo. Parece que quanto mais a gente tem, mais rápido ele escapa pelas mãos. Mas a questão é, como você tem usado o seu tempo? Será que está gastando horas preciosas com o que realmente importa ou apenas se ocupando de coisas que no final não vão levar você a lugar nenhum? Os ricos, os bem-sucedidos, têm uma habilidade incrível de priorizar tarefas e fazer o tempo trabalhar para eles. Eles sabem o que fazer em cada momento para garantir que sua produtividade esteja sempre no topo. Agora, o dinheiro. Esse é o que todo mundo ama falar, né? E não é só sobre quanto você ganha, mas também quanto você sabe administrar. Não importa se você está ganhando bem ou não, o que faz diferença é a forma como você usa o que tem. Investir sabiamente, fazer o dinheiro trabalhar para você, seja em ativos ou em fontes de renda passiva, é uma das chaves para crescer financeiramente. E vou te contar, os ricos não são aqueles que mais gastam, mas sim os que sabem onde colocar seu dinheiro para que ele se multiplique. E, por último, mas não menos importante, a energia. Muitas vezes a gente se desgasta tentando fazer tudo, não é? Só que, a energia é um recurso que não dá para recuperar assim fácil. Então, como você está gerenciando a sua? Será que está dedicando sua energia para as atividades que realmente te fazem crescer? Ou está gastando em coisas que drenam sua motivação? As pessoas bem-sucedidas, por exemplo, têm o poder de focar sua energia no que realmente vai gerar resultados. Na prática, a gestão inteligente de recursos é sobre equilibrar esses três pilares: tempo, dinheiro e energia, para que todos trabalhem a seu favor. Por exemplo, ao invés de correr atrás de uma oportunidade de negócio que só consome seu tempo e energia e não traz retorno financeiro, que tal investir seu tempo em aprender uma habilidade que pode te gerar mais lucro? Isso é usar seus recursos de forma inteligente. Eu aprendi da maneira mais difícil que não adianta correr atrás de dinheiro rápido ou querer ganhar tempo a qualquer custo. O segredo está na administração sábia desses recursos. É como se a vida fosse um jogo de xadrez. Se você souber onde mover cada peça, no momento certo, o jogo se torna muito mais fácil. Então, da próxima vez que você estiver tentando fazer malabares com seu tempo, dinheiro e energia, pare e se pergunte: estou realmente fazendo as escolhas certas? Porque quando a gente aprende a gerenciar esses recursos de forma inteligente, é aí que as coisas realmente começam a acontecer. Use o medo como combustível para ir além. Vamos combinar uma coisa: todo mundo sente medo. Medo de falhar, medo do desconhecido, medo de arriscar e, principalmente, medo de sair da zona de conforto. Eu mesmo, já passei por vários momentos de medo na vida, mas o que aprendi ao longo do caminho é que o medo, na verdade, não é o vilão que pensamos que é. Ele é mais como um gatilho que, se soubermos usar, pode nos impulsionar para a inovação e nos levar a um futuro extraordinário. Sabe aquele momento em que você está prestes a dar o próximo passo, mas o medo começa a bater na porta da sua mente? Pois é, eu sei bem como é. Esse medo pode até te paralisar por um segundo, mas o segredo é não deixar ele dominar.
Em vez disso, use esse medo como combustível para ir além e fazer o que a maioria não tem coragem de fazer. Assumir riscos calculados é justamente isso. Não estou falando de sair por aí fazendo loucuras sem pensar, não. Falo sobre tomar decisões estratégicas, que exigem um pouco de coragem, mas com base em conhecimento, planejamento e intuição. Não é sobre jogar tudo para o alto e torcer para dar certo, mas sobre perceber as oportunidades que o medo, muitas vezes, tenta esconder. Vamos pegar o exemplo de grandes inovações que aconteceram ao longo da história. Lembra do Steve Jobs, por exemplo? O cara foi um mestre em assumir riscos calculados. Lá atrás, quando ele trouxe a Apple para o mercado, muita gente achava que ele estava louco, que o conceito de um computador pessoal era impossível. Mas Jobs sabia o que estava fazendo. Ele não tinha medo de dar o primeiro passo, porque ele acreditava na sua visão. E o medo? Esse era só um detalhe no caminho para o sucesso. E o que é mais interessante é que quando a gente assume riscos, o medo vai se transformando em algo poderoso. Ao invés de ficar paralisado, ele passa a ser uma ferramenta que impulsiona a ação, que faz a gente se perguntar: o que pode dar errado? E se der certo? Esse movimento de enfrentar o medo é justamente o que vai te diferenciar. São as pessoas que ousam, que assumem riscos de forma inteligente, que acabam deixando um legado. Na prática, assumir riscos calculados não significa se jogar de cabeça em algo sem ter certeza de nada. Significa olhar para a situação com clareza, entender as consequências possíveis e dar o passo com confiança. E o mais importante, entender que, mesmo que o risco não se transforme no resultado esperado, você vai aprender algo incrível no processo. Não deixe que o medo te paralise. Use ele como aquele empurrãozinho para ir além. Porque, no fim, as maiores inovações surgem justamente quando temos coragem de fazer o que ninguém mais se atreve. E lembre-se, quem não arrisca, não petisca. Parte 4. Superando obstáculos mentais. Agora, se tem uma coisa que todo mundo enfrenta, é o tal do obstáculo mental. Ah, esses danados! Sabe aqueles momentos em que parece que nada vai dar certo, que o medo, a ansiedade e até mesmo aquela vozinha interna ficam gritando que você não vai conseguir? Pois é, não tem como escapar, todo mundo passa por isso. Mas a grande questão é: como superar esses bloqueios mentais que nos impedem de avançar e crescer? Eu já passei por muitos desses momentos, e sei que não é fácil. Tem horas que parece que tudo está contra a gente, e o pensamento de desistir bate forte. Mas a verdade é que, quando aprendemos a superar esses obstáculos mentais, o jogo muda completamente. E é sobre isso que vamos conversar aqui, sobre como dar aquele empurrãozinho na mente para que ela pare de limitar e comece a abrir portas para novas possibilidades. E quer saber? A maioria dos grandes empreendedores, das pessoas que alcançaram o sucesso, teve que enfrentar esses fantasmas mentais. Mas a diferença é que eles não desistiram. Eles aprenderam a enfrentar os medos e dúvidas que surgem, transformando-os em algo que os impulsionou para o topo. Então, se você está cansado de ver os mesmos obstáculos se repetindo e sente que está sempre barrado pelas mesmas limitações, fique tranquilo. Essa parte do livro vai ser um verdadeiro mapa para você entender como transformar esses obstáculos em oportunidades, como mudar o foco e superar os medos, as crenças limitantes e todas aquelas ideias que nos fazem pensar que não somos capazes. Aqui, vamos desvendar segredos poderosos para ajudar sua mente a fluir livremente, para que você possa conquistar o que merece. Porque quando você aprende a superar os obstáculos mentais, o mundo se abre de uma forma que você jamais imaginou. Pronto para mudar sua mentalidade e ir além? Então, vamos nessa! Lidando com erros e aprendendo com eles. Ah, o medo do fracasso, esse monstro que vive rondando nossas ideias e nossos projetos. Quem nunca teve aquele friozinho na barriga antes de tentar algo novo, com medo de dar tudo errado? Eu já passei por isso, e posso te garantir, esse medo, se não for enfrentado, pode ser o maior bloqueio mental da sua vida. Mas aqui vai a boa notícia: errar faz parte do processo, e a chave está em como você lida com esses erros. Deixa eu te contar uma história de Thomas Newcomen,
um engenheiro britânico que foi um grande exemplo de como aprender com os erros e seguir em frente, sem deixar que o medo do fracasso o paralisasse. Newcomen foi o cara que, em 1712, criou o motor a vapor. Mas, você sabia que o caminho até esse invento não foi nada fácil? Ele fez muitos testes, e em cada um deles, o motor não funcionava do jeito que ele imaginava. Cada erro parecia ser um tropeço, mas ele não deixou que isso fizesse desistir. Ao contrário, Newcomen aprendeu com cada falha. Ele ajustava, repensava e seguia em frente. Não ficou parado lamentando seus erros, nem deixou que o fracasso definisse. Pelo contrário, cada erro era uma lição, e ele usou essas lições para chegar onde queria. Hoje, sabemos que o motor a vapor foi um divisor de águas na Revolução Industrial, mudando o curso da história para sempre. E sabe o que é mais incrível? Ele nunca parou de tentar. Agora, se você está aí, com medo de errar ou com vergonha dos seus fracassos passados, é bom entender que o fracasso não é o fim do caminho. Na verdade, ele é apenas um passo no processo de aprendizado. É só olhar para os maiores inventores, empresários e criadores do mundo. Muitos deles passaram por inúmeras falhas antes de alcançarem o sucesso que a gente conhece. O segredo está em não desistir, em aprender com cada erro, e em usar essas lições para dar um passo à frente. Então, que tal parar de deixar que o medo do fracasso te controle? Que tal olhar para os erros não como barreiras, mas como degraus que te levam para mais perto do seu objetivo? O medo é natural, mas o que faz a diferença é o que você faz com ele. Erre, aprenda, e continue. Cada erro é uma oportunidade disfarçada, uma chance de melhorar, de ajustar o que precisa ser ajustado e de avançar com mais sabedoria. Vamos seguir em frente, sem medo de errar. Afinal, como o próprio Thomas Newcomen nos mostrou, o fracasso é só o começo de algo maior. E quem sabe, talvez sua grande invenção esteja esperando na próxima tentativa. Seus pensamentos podem estar travando seu potencial. Olha, vou ser bem sincero com você, a nossa mente é poderosa, mas também pode ser perigosa. Às vezes, nós mesmos criamos barreiras invisíveis dentro da nossa cabeça, e o pior é que nem percebemos que essas barreiras estão nos impedindo de alcançar tudo aquilo que queremos. Eu tô falando das crenças limitantes, aqueles pensamentos que parecem inofensivos, mas, na real, estão travando nossa vida e nos fazendo andar em círculos, longe do sucesso. Quem nunca pensou, por exemplo, isso não é para mim, eu não sou capaz, ou não tenho sorte? Eu já passei por isso, e aposto que você também já se pegou com esses pensamentos sabotadores. É aquele diálogo interno que só te diz que você não vai conseguir, que você não merece o que deseja, que está tudo muito difícil. E sabe o que é o pior disso tudo? Essas crenças limitantes não são verdades, são mentiras que a nossa mente vai criando e colocando no caminho. E elas? Elas só estão esperando para serem desmascaradas. Agora, imagina que você está indo para uma corrida, mas você coloca uma venda nos olhos. Aí você pensa, poxa, eu vou ter dificuldade porque não vou conseguir ver onde estou indo. E adivinha? Você vai tropeçar, vai errar o caminho, vai achar que não está indo para lugar nenhum. Mas o que acontece se você tirar essa venda? Ah, amigo, aí você começa a enxergar com clareza e percebe que a estrada estava ali o tempo todo, só precisando que você a visse. As crenças limitantes são exatamente isso, vendas nos seus olhos, travando seu potencial. O segredo é identificar esses pensamentos negativos e começar a transformá-los. Sim, é um processo. Mas você tem o poder de mudar. Primeiro, reconheça o que está acontecendo. Pergunte-se, quais pensamentos estão te bloqueando? Quando você diz não sou bom o suficiente, o que está por trás disso? Será que é um medo de falhar? Será que alguém, lá no passado, plantou uma semente de dúvida em você? Pois é, essas crenças podem ter raízes bem profundas, mas a boa notícia é que você pode arrancá-las de lá. Depois, comece a reprogramar sua mente. Em vez de pensar eu não consigo, substitua por eu sou capaz de aprender e melhorar. Em vez de não tenho sorte, diga minha sorte é feita pelas minhas ações. Esse pequeno ajuste mental já começa a fazer toda a diferença. Pode apostar.
Sabe aquela sensação de que o sucesso parece estar sempre um passo fora do seu alcance? Então, essa sensação pode ser só uma ilusão mental criada pelas suas próprias crenças. O mais incrível disso tudo é que, quando você começa a mudar o seu pensamento, o mundo à sua volta também começa a mudar. Você se abre para novas possibilidades, começa a ver oportunidades onde antes só via obstáculos, e as barreiras começam a desaparecer. Portanto, a transformação começa agora, com um simples passo: reconhecer que os seus pensamentos não têm que ser a sua realidade. Eles são apenas ideias que você pode mudar. Então, que tal começar a quebrar essas crenças limitantes hoje e dar o primeiro passo para o sucesso? O mundo está esperando para ver o seu verdadeiro potencial brilhar, e acredite, ele é imenso. Basta tirar as vendas e começar a enxergar tudo de novo. Sua mente é como um imã, ela atrai exatamente o que você pensa. Se tem uma coisa que eu aprendi na prática, foi o poder de um mindset positivo. E olha, não estou aqui para dar uma de guru ou fingir que descobri a fórmula mágica, não. Eu vivi isso, e quero te contar como a mentalidade que a gente escolhe ter pode mudar o jogo completamente. Antigamente, eu começava qualquer negócio já pensando no negativo. Sim, você leu certo, no negativo. Eu já começava achando que ia dar errado, que as coisas iam complicar, que as oportunidades iam escapar e que eu não ia ser capaz. E adivinha o que acontecia? Dava errado. E, sinceramente, não era coincidência. Era resultado direto da minha forma de pensar. Eu estava tão focado no que se não der certo, no será que vou conseguir, que meu cérebro estava programado para ver apenas problemas. E a mente, meu amigo, é como um imã. Ela atrai exatamente o que você pensa. Quando você foca só nas dificuldades, adivinha quem está sendo o maior obstáculo? Você mesmo. Agora, a grande virada: minha mentalidade mudou. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas aos poucos, eu fui percebendo que, se eu mudasse minha forma de pensar, começaria a enxergar as coisas de outra maneira. Hoje, quando começo algo, já visualizo o sucesso na minha mente. Antes mesmo de colocar a mão na massa, já vejo como será, já sinto o gostinho da vitória. Parece maluquice, mas não é. É ciência. Sim, meu amigo, há um estudo por trás de tudo isso. A ciência nos mostra que o nosso cérebro é moldável. Ele pode ser treinado para buscar soluções ao invés de focar nas dificuldades. É como se você tivesse o poder de reprogramar suas reações, seus sentimentos e, principalmente, suas atitudes. Sabe aquela expressão pensamento positivo? Ela tem uma razão de ser. Quando você pensa positivo, ativa o seu sistema nervoso de uma forma que te ajuda a superar os obstáculos de maneira muito mais eficaz. E é nesse estado que você começa a atrair boas oportunidades e resultados extraordinários. Eu lembro que, há uns anos atrás, eu era completamente imerso em um ciclo de dúvida e frustração. Cada vez que algo dava errado, eu me afundava mais ainda, como se o erro fosse uma certeza. Mas a verdade é que, o que realmente estava errado, era a forma como eu olhava para o que estava acontecendo. Era a mentalidade. Quando eu comecei a ajustar a minha visão e a pensar de maneira positiva, os resultados começaram a mudar. Parece que a vida, de repente, começou a conspirar ao meu favor, e eu não estou exagerando. Quando a gente muda o foco, as coisas começam a fluir de uma forma mais leve. Então, que tal começar a fazer o teste? Da próxima vez que você for iniciar algo, mentalize o sucesso, já veja tudo dando certo. Se algum problema surgir no caminho, ao invés de pensar não vai dar, procure ver uma solução. Vai por mim, a mudança começa dentro da nossa cabeça, e acredite, a forma como você pensa vai ditar o que vai acontecer. Hoje, meu mindset está focado em crescer, aprender e conquistar. E é isso que eu quero para você também. O poder da mente positiva não é um truque, é uma ferramenta poderosa que vai te ajudar a alcançar aquilo que você nunca imaginou ser possível. Basta mudar o seu foco, porque o sucesso não começa no mundo exterior, ele começa dentro de você. Parte 5. Criando um legado, o impacto duradouro do sucesso. Agora, eu te pergunto, o que você quer deixar para o mundo? Porque, vamos ser sinceros, todo mundo quer conquistar,
mas o verdadeiro poder está em criar algo que dure. Não estou falando só de dinheiro, propriedades ou fama, não. Estou falando de legado. De ser lembrado não apenas pelo que você fez, mas pelo que você deixou para trás. E, quando você começa a pensar nisso, a perspectiva muda totalmente. Lá atrás, quando eu comecei, eu só pensava em conquistar o que fosse possível no curto prazo. O foco estava no dinheiro, no sucesso imediato, no reconhecimento rápido. Mas, com o tempo, percebi que o verdadeiro propósito vai além disso. Criar um legado não é sobre aparecer por um momento, é sobre impactar as gerações futuras. É sobre dar a oportunidade para que as pessoas se inspirem no que você fez, nas escolhas que você tomou e, claro, nos erros que você cometeu também. Já parou para pensar nisso? O que vai restar depois de você? Qual é o marco que você vai deixar no mundo? Eu te confesso que essa questão me perseguiu por bastante tempo. No começo, o que me movia era o sucesso pessoal. Mas, conforme fui amadurecendo na vida, percebi que a verdadeira satisfação está em construir algo maior que você mesmo. Algo que as futuras gerações olhem e digam: esse cara, ou essa mulher, fez a diferença. Criar um legado não é algo que acontece da noite para o dia, e sim uma construção diária, feita de ações consistentes, escolhas conscientes e de um desejo real de transformar não só a sua vida, mas de impactar positivamente as pessoas à sua volta. Então, se você está aqui, lendo isso, é porque está em busca de algo mais profundo, algo que realmente faça a diferença. E eu te digo, você está no caminho certo. Nesta parte, vamos explorar juntos como criar um legado que vá além de números e estatísticas. Vamos descobrir como deixar a nossa marca de uma forma verdadeira e duradoura, mostrando que o que realmente importa é como você toca a vida das pessoas. Vamos lá, porque o futuro está esperando por você. Ricos pensam além de acumular riqueza. Ah, o sucesso, quem não quer? Ter aquela vida confortável, poder viajar, comprar o que quiser, e claro, fazer a conta bancária crescer a cada mês. Eu já estive nesse ponto, onde o foco era só no dinheiro, no acúmulo da riqueza, sem pensar muito no resto. Mas deixa eu te contar, o que eu aprendi é que a verdadeira liberdade vem quando a gente vai além do lucro e começa a pensar em algo mais profundo. Sabe, tem uma diferença gritante entre acumular riqueza e criar um legado que tenha significado. A maioria de nós, no começo da caminhada, pensa que o objetivo final é simplesmente encher os bolsos de dinheiro. Eu pensava assim também, até perceber que esse tipo de sucesso tem um gosto amargo. Não me entendam mal, dinheiro é fundamental, claro, mas ele por si só não preenche tudo. Eu descobri isso quando, mesmo com várias conquistas, me senti vazio. Algo faltava. Foi aí que comecei a entender que o verdadeiro sucesso está na significância. E o que isso significa? Significa usar a riqueza e o sucesso para criar algo que tenha impacto positivo, que toque as pessoas, que faça diferença na vida de quem te rodeia e até em quem nem te conhece. Pensei nas grandes figuras que marcaram a história, como Warren Buffett, que já tem mais dinheiro do que pode gastar, mas ainda assim dedica uma parte enorme da sua fortuna para fazer o bem, para transformar vidas. Ele é um exemplo claro de alguém que não parou na acumulação de riqueza, mas seguiu para um patamar mais profundo, a significância. É muito fácil cair na tentação de pensar que mais dinheiro traz mais felicidade. Eu também já caí nessa. Mas, com o tempo, percebi que a verdadeira satisfação vem do que fazemos com o que temos. Não é o quanto você acumula, mas o quanto você contribui e faz a diferença. A riqueza que realmente importa é a que gera impacto na vida das outras pessoas. Então, se você está nessa jornada, pensando em alcançar grandes coisas, eu te desafio a pensar além. Pergunte a si mesmo: como o meu sucesso pode transformar a vida de alguém? Como posso usar minha prosperidade para criar algo mais duradouro e significativo? Porque, no final das contas, o que vai te deixar realmente satisfeito não é um número de zeros na conta, mas sim o impacto que você gerou ao longo do caminho. Vamos além do sucesso. Vamos em direção à significância. E eu te garanto, a viagem vai ser muito mais gratificante. A mentalidade de devolver à sociedade. Outro dia,
eu estava assistindo um documentário sobre um dos homens mais ricos da história, Howard Hughes. Ele não só foi um magnata do setor aéreo e cinematográfico, mas também um dos maiores filantropos da sua época. E olha, vou te contar, o que eu aprendi com a história dele foi transformador. Howard Hughes, além de acumular uma fortuna bilionária, sabia que o verdadeiro poder não estava só em ganhar dinheiro, mas também em devolver à sociedade. Ele fundou o Howard Hughes Medical Institute, uma instituição que destinou milhões de dólares para pesquisa médica. O mais incrível? Mesmo após a sua morte, o instituto continuou firme, crescendo e se tornando um dos centros de pesquisa médica mais respeitados do mundo. Hoje, ele ajuda a salvar vidas e transformar a medicina de forma grandiosa. Eu fiquei refletindo muito sobre o impacto que esse tipo de ação tem. Porque, vamos combinar, o que é que vale toda a fortuna do mundo se a gente não consegue usar isso para fazer o bem, para transformar a vida das pessoas ao nosso redor? Howard Hughes entendeu isso muito bem. Ele não era só um cara que queria encher seus cofres, ele queria deixar um legado, mudar o mundo de alguma forma. Ele usou sua riqueza para impulsionar a pesquisa, para promover a inovação e para apoiar causas que beneficiam a humanidade. E eu comecei a pensar: quantas vezes ficamos tão focados em acumular mais e mais, que esquecemos que a verdadeira satisfação vem de compartilhar e ajudar? A história de Hughes me mostrou que, além do dinheiro, o que realmente importa é o impacto social. O quanto você pode fazer para melhorar o mundo ao seu redor. E sabe o que é mais legal? Esse impacto não precisa ser de milhões de dólares, pode começar com pequenas atitudes, mas a chave está em querer fazer algo que vá além de si mesmo. Eu sei que, quando a gente começa a ter sucesso, fica tentado a focar só em si, em comprar coisas, em viajar, em aproveitar a vida. E claro, tudo isso tem seu valor. Mas o que fica mesmo, o que vai ser lembrado, é como você usou a sua prosperidade para ajudar os outros, para devolver um pouco do que a vida te deu. Se você tem a chance de crescer, de prosperar, de alcançar coisas incríveis, por que não pensar em como retribuir? Devolver à sociedade não é só uma escolha nobre, é uma forma de garantir que sua riqueza vai muito além do material. Ela vai se espalhar, alcançar gerações e continuar fazendo bem muito tempo depois que você já não estiver por aqui. Vamos seguir o exemplo de pessoas como Howard Hughes. Vamos transformar o mundo com a nossa riqueza, com nossa generosidade, com o impacto que podemos gerar para melhorar vidas. Porque, no final das contas, a maior riqueza não é a que a gente guarda, mas a que a gente compartilha. Planejando um futuro duradouro e inspirador. Sabe aquele momento em que você para tudo, respira fundo e pensa: que tipo de legado eu quero deixar para o mundo? Pois é, foi nesse exato instante que comecei a refletir sobre o meu próprio legado pessoal. E, vou te contar, não tem nada mais poderoso do que planejar um futuro que vá além de você, algo que vai continuar influenciando, inspirando e transformando vidas depois que a gente já não estiver mais aqui. Eu costumava achar que o legado estava reservado para grandes nomes da história, para gente famosa ou para aqueles que já tinham conquistado muito. Mas, com o tempo, percebi que o legado não é só sobre o que você deixa de bens materiais, mas sobre o impacto que você causou na vida das pessoas, no caminho que você trilhou e na inspiração que você passou adiante. Planejar um legado duradouro é, antes de tudo, entender que o presente tem muito a ver com o futuro que você quer deixar. E não estou falando de coisas grandiosas e impossíveis, mas de pequenos gestos diários que vão se somando e criando algo maior. É como um rio que começa pequeno e vai se alargando com o tempo. O que você faz hoje, por mais simples que seja, tem o poder de se multiplicar. Quando comecei a perceber a importância de deixar algo para o futuro, minha visão sobre a vida mudou. O simples fato de saber que, se eu fizer as coisas certas, minha história pode ser contada por gerações foi transformador. Não estou aqui só para acumular, para comprar coisas ou fazer o básico. Eu quero deixar algo que faça as pessoas olharem para trás e pensarem: esse cara fez diferença. E você, o que quer deixar? Qual vai ser o seu legado? É claro que, para planejar um legado duradouro e inspirador, é preciso mais do que boa vontade. A gente tem que ser intencional, ter uma visão clara do que queremos alcançar e tomar as decisões certas ao longo do caminho. A mentalidade também conta muito.
Pessoas bem-sucedidas sabem que não é só sobre o que elas conquistam, mas sobre o que elas ensinam, o que elas inspiram e o quanto elas ajudam os outros a se elevarem. Eu aprendi que o legado não está no fim da jornada, ele vai se construindo durante todo o processo. Ele não é um prêmio só para quem chega lá. O legado é o reflexo do que você fez enquanto estava em movimento, do impacto que você causou enquanto estava em ação. E o mais incrível é que todos nós temos a capacidade de criar um legado único. Mesmo que você não se considere uma grande estrela, o que você faz a cada dia pode ser algo que vai ecoar no futuro. Acredito que o verdadeiro legado pessoal é aquele que transforma corações. Então, que tal fazer escolhas hoje que ajudem a construir um amanhã melhor? Se a gente quer que as futuras gerações se lembrem de nós, temos que deixar algo de valor genuíno, algo que inspire e motive. Não precisa ser uma mudança gigante, mas pequenas ações que somadas fazem toda a diferença. Um legado que se transmite na forma como você trata as pessoas, no impacto que suas ações causam no mundo e no quanto você faz a diferença na vida de quem está ao seu redor. Agora, me diz, qual é o seu legado? O que você está construindo hoje que vai impactar o futuro de alguém? Pense nisso, e lembre-se, o futuro não é uma coisa distante, ele começa hoje. Conclusão, o caminho continua. E aqui chegamos, na reta final dessa jornada incrível. Ufa, quanta coisa não passou por aqui, né? Acho que, assim como eu, você também já parou e pensou, será que estou no caminho certo? Ou talvez tenha se perguntado sobre os próximos passos. E a verdade é que o caminho nunca acaba. O que fizemos até agora é só o começo de uma grande transformação. Se tem algo que aprendi durante essa caminhada, é que não existe fórmula mágica. Não tem um único segredo ou um truque que, se você fizer, vai garantir o sucesso. Mas, uma coisa é certa, com a mentalidade certa, com as estratégias certas, e a coragem de dar o primeiro passo, você pode criar o futuro dos seus sonhos. E não é sobre fazer tudo perfeito, é sobre não desistir, sobre aprender com os erros, e acima de tudo, sobre agir. Aqui, a gente discutiu muitos pontos importantes: mentalidade, foco, perseverança, e a coragem para tomar riscos. Mas o que importa mesmo é o que você vai fazer com tudo isso. Porque a mudança, amigo, começa dentro da gente. Não adianta ficar só lendo, refletindo, ou anotando ideias. A mágica acontece quando a gente coloca a mão na massa e transforma conhecimento em ação. A jornada não termina aqui, ela só ganhou um novo significado. E, se você chegou até aqui, é porque já deu o primeiro passo. Agora, o que você vai fazer com ele? Eu acredito no seu potencial. E se você continuar acreditando em si mesmo, nada vai ser impossível. Porque a única coisa que pode te impedir de alcançar seus objetivos é você mesmo. Então, bora seguir em frente, criar mais, aprender mais e, claro, viver mais. Porque a vida é feita de escolhas, e a melhor escolha é não parar de crescer. E lembre-se, cada passo dado é uma vitória. O futuro é construído agora. Vamos com tudo, porque o melhor ainda está por vir. E aí, o que você vai fazer agora? O caminho está em suas mãos, a jornada começa agora. E aí, como está se sentindo agora que chegou até aqui? Uau, com certeza você já deu um passo gigante na sua jornada. Não vou mentir, essa caminhada não é fácil. Mas quem disse que o sucesso vem de mão beijada? Não. O sucesso é conquistado e o caminho está nas suas mãos, pronto para ser trilhado. E, sinceramente, você já tem tudo o que precisa para seguir em frente. Lá no começo, falamos sobre a importância da mentalidade. Acredite, isso é a base de tudo. Se você muda sua forma de pensar, muda sua vida. O que você pensa a respeito de si mesmo e do mundo à sua volta molda suas ações. Se você se vê como alguém capaz, o caminho fica mais claro. Se acha que não consegue, a estrada fica cheia de obstáculos. Mas a decisão é sua. E aí, em seguida, falamos sobre estratégias. Não adianta ter uma mentalidade de sucesso se você não souber o que fazer para conquistar seus objetivos. Por isso, é tão importante ter um plano.
Não precisa ser um plano engessado, mas um guia para te ajudar a chegar onde você quer. Cada pequena ação conta. O medo? Ah, esse é o velho inimigo de todo mundo, mas quem se deixa dominar por ele nunca vai sair do lugar. Quando falamos sobre arriscar e aprender com os erros, o objetivo era justamente te mostrar que os fracassos são trampolins para o sucesso. Quem não arrisca não sabe o que é a verdadeira vitória. E se errar, aprenda com isso. O erro é só um passo para a evolução. E, claro, falamos também sobre gestão inteligente dos seus recursos, tempo, dinheiro, energia. Sem essa habilidade, até o melhor plano pode cair por terra. Então, já sabe, não dá para gastar energia com o que não vai te levar a lugar nenhum. Foque no que realmente importa e faça cada minuto valer a pena. Agora, o que importa é agir. Porque nada disso vai funcionar se você não colocar em prática o que aprendeu. O caminho está nas suas mãos, e você tem todas as ferramentas para trilhar esse caminho da melhor forma possível. Não importa o tamanho dos obstáculos, se você tiver a coragem de seguir em frente e a sabedoria de aprender com cada experiência, a vitória será sua. O futuro não espera por ninguém, mas ele está aí, à sua espera, pronto para ser construído. Transforme seus sonhos em realidade, com consistência e coragem. Não há limites para o que você pode alcançar. O sucesso está ao seu alcance, basta dar o próximo passo. Você está pronto para tomar o controle da sua vida e fazer a diferença? Eu acredito que sim. Vamos juntos, porque a jornada não para por aqui. E lembre-se, cada pequeno passo é uma vitória. Agora, é com você. O momento perfeito é agora. Chegou a hora. Depois de tudo que vimos por aqui, você está mais do que preparado para dar os próximos passos e começar a transformar a sua mentalidade. Eu sei que, muitas vezes, o caminho até o sucesso parece longo e desafiador, mas posso te garantir que, quando você tem as estratégias certas e uma mentalidade de abundância, tudo muda. É hora de colocar em prática e agir com coragem. O primeiro passo é simples, mas poderoso: mude a forma como você pensa. Se antes você estava preso a pensamentos negativos ou limitantes, é hora de dar um basta. A mentalidade rica começa com a crença de que você é capaz de conquistar tudo o que deseja. Acredite em si mesmo. Pode soar clichê, mas é a mais pura verdade. Se você não acreditar que pode, ninguém mais acreditará. Agora, vamos ser bem práticos. Pegue um papel e uma caneta, ou abra o celular, se preferir, e escreva o que você realmente quer para a sua vida. O que é importante para você? Onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos de longo prazo? Não tenha medo de sonhar grande. Os ricos pensam grande, e você também deve pensar dessa forma. Visualize o seu sucesso e coloque isso como um alvo claro. Em seguida, é hora de começar a agir. Não espere o momento perfeito, porque ele nunca vai chegar. O momento perfeito é agora. Se você está esperando para dar o primeiro passo quando a situação for mais favorável, posso te garantir, vai ser mais difícil. Mas o truque está na ação constante, mesmo que pequena. Cada passo conta. Agora, outra coisa fundamental que você precisa fazer é investir em si mesmo. Estude, aprenda, cresça. Não estou falando só de livros, embora livros sejam incríveis, mas de investir em habilidades que vão te levar mais longe. Conhecimento é poder, e, quando você adquire as ferramentas certas, não tem como parar. E, claro, se você quiser realmente pensar como os ricos, precisa estar disposto a assumir riscos calculados. O medo de errar vai sempre estar aí, mas, como já vimos, ele não é um inimigo, é uma oportunidade de aprendizado. Então, comece a dar passos fora da sua zona de conforto e confie no processo. Por fim, lembre-se, não desista. O caminho é longo, mas as pequenas vitórias vão se acumulando. Quando você perceber, já estará mais perto do que nunca dos seus grandes objetivos. Só que, ao invés de esperar por uma grande mudança, você vai notar que o processo de transformação já está acontecendo. E, quem sabe, você se surpreenda com a pessoa incrível que você está se tornando. Agora, me diz, está pronto para começar?
As ferramentas estão na sua mão, a mentalidade já está afiada, e o resto depende de você. Vamos lá! O sucesso é uma jornada, e você está no caminho certo.